O objeto de contestação, em síntese, é de que, na publicação da IN 18 de 2020, ela foi revista pela IN 125, retirando a regulamentação de 2 pragas e, por consequência, a exigência de brometo de metila, que era o componente químico, ação mitigadora para essas 2 pragas. Houve um hiato em que não houve, de anos, que não houve importação de amêndoas fermentadas e secas de cacau da Costa do Marfim, motivados pelo Ministério Público Estadual em Ilhéus, na Bahia, e pela Câmara Setorial. Nós iniciamos um processo de reavaliação da análise de risco que é vigente. Esse processo começou em 2018 e concluiu em 2020. Durante esse processo de revisão, as regras vigentes continuaram valendo em 2018, em 2019, em 2020, em 2021. Ocorreram importações regulares de amêndoas fermentadas e secas de cacau da Costa do Marfim para o Brasil e de Gana também, sem aplicação do brometo de metila. Ela visitou um pequeno produtor, observou o processo de colheita, seleção, fermentação e secagem de amêndoas, visitou uma cooperativa, isso aqui é um grifo nosso, tá? Na qual observou a aplicação de técnicas mais modernas, não citou exatamente quais técnicas eram essas, e uniformes de processamento, e disse que uma unidade cooperativa, que ela tinha visitado, e que, de fato, o nobre deputado, é insuficiente para se afirmar que a adoção de todas as práticas recomendadas e exigidas pelo governo brasileiro para proteger a cacauicultura contra essas 2 pragas. Vejam só, sabe-se que existe em torno de 1 milhão de pequenos produtores ou produtores de cacau na Costa do Marfim. Então, visitar um pequeno produtor, provavelmente de uma área indicada, uma cooperativa na qual provavelmente se trazia alguma questão técnica em voga, ou seja, seguir essa questão técnica, é muito pouco, tá? E visitar o porto, visitar outras áreas, isso também faz parte, mas em termos produtivos, de visitar em loco para ver a realidade do pequeno produtor marfinense, com certeza a técnica não fez isso de uma forma ampla para que pudesse subsidiá-la na análise de risco de praga, dizendo que poderia, então, liberar a utilização do brometo de metila. Então, eles classificam esse cacau em tipo 1, tipo 2, tipo 3, fora do tipo, ou desclassifica. São as 5 opções que pode ter. Tanto na exposição que nós tivemos com a Associação Nacional de Produtores de Cacau, quanto na Câmara Setorial, deputado, nós sempre, no Ministério da Agricultura, reiteramos e dissemos que nós, na Secretaria de Defesa Agropecuária, trabalhamos com princípio científico, na avaliação de risco, explicamos como é que funciona os organismos internacionais que regem as competências do Ministério da Agricultura, que regem a matéria. Então nós somos um órgão técnico que usa o princípio científico para tomada de decisão e de que, diante das informações que foram nos apresentadas até o momento de contestação, não haveria fato novo ou circunstância relevante que motivasse a administração a rever seus atos. É importante destacar que, ainda que a fitófora e a estriga pudesse chegar aqui no navio, ser transportada, o que fica muito claro pelo relatório do mapa é que, primeiro, por causa das altas temperaturas na África, tanto a fitófora quanto a estriga, elas são eliminadas já pela alta temperatura. Tanto a fitófora quanto a estriga, elas são eliminadas já pela alta temperatura. Se não usarmos o brometo de metila para tratar o que nós estamos importando e admitindo até 3.000 toneladas, conforme os dados do ano passado, de sementes de pardose ou germinada, nós estamos correndo um grave risco. E vocês vão ver o porquê, o que diz a diretora. Por fim, considerando todo o exposto, podemos afirmar que a importação de amêndoa de cacau fermentada e seca da Costa do Marfim ou de qualquer outra origem ainda amplia muito mais, né? Ainda o risco aumenta, não expõe o setor produtor de cacau a risco fitossanitário inaceitável. Então, semanticamente falando, o inaceitável aqui quer dizer que existe risco, sim, conforme o senhor bem colocou. E não existir um risco muito alto, mas existe um risco, que é a
A técnica coloca aqui que não existe inaceitável, mas existe risco sim. Então, por ser um produto semi-processado, com baixo risco de servir de ingresso prazo quarentenário, somente daquelas pragas relacionadas à produto. Independente de fumigação, o que realmente eliminaria é a alta temperatura que existe lá. E, por fim, essa carga, quando ela é autorizada a sair do porto, e só é após a chegada do relatório de risco de análise fitossanitária, ele sai do porto e vai para o armazém da indústria. Ele não passa pelas áreas produtivas. Agora, vocês vão entender o porquê da nossa grande preocupação com relação a essa entrada desses 5% de sementes de pardosa e chegando aqui ao Porto de Ilhéus. Nós que somos daqui, conhecemos bem essa rota. Então, está o Porto de Ilhéus, onde ao desembarque, isso aqui, os caminhões passam por esta avenida, Tobias Barreto, e aqui existe uma Praça do Cacau. Pelo nome, já se entende que é uma praça que existem cacaueiros vivos. Então, de cara aqui, os caminhões que transportam as milhares de toneladas passam ao lado de plantas vivas. Só para efeito de ilustração, nobre deputado, aqui, ó, uma placa indicando o porto, que é logo após o final dessa avenida, e aqui está a Praça do Cacau, com cacaueiros vivos. E os caminhões passam ao lado desses cacaueiros aqui. Então, para que caia alguma amêndoa, que às vezes o saco fura, né, existe aí um escape, assim como acontece em soja e outros produtos, isso pode, a partir daqui, desses cacaueiros, haver uma infecção do Phytophthora megacariae, e daí, pelos curiosos, porque isso aqui é um ponto turístico, ó, onde várias pessoas vão, retiram material, observam e tiram fotos, e não só fotos como frutos, e às vezes levam sementes para suas propriedades. Então isso é um risco muito elevado. Ele sai do porto e vai para o armazém da indústria. Ele não passa pelas áreas produtivas. Ao longo desse trajeto do porto até aqui no centro de uma das esmagadoras, as processadoras de cacau, sendo que a outra fica a cerca de 27, 30 quilômetros, tem Itabuna, aqui tem vários quintais que existem cacaueiros vivos. E aqui também, ó, ao lado, ao redor aqui da própria empresa que esmaga, tem diversas áreas com cacaueiros, isso a menos de 1 quilômetro, o que nos traz mais preocupação ainda. Sem falar quando esse cacau vai para a unidade de Itabuna, onde no trajeto tem diversas fazendas de cacau. Então, nesse ponto, sim, é muito preocupante, tá? Em nenhuma dessas cargas houve cacau desclassificado, porque se houvesse, a carga era descartada. Não pode entrar no país carga desclassificada. Então aqui, ó, é uma foto de uma dos órgãos de imprensa regionais, que foi de fevereiro de 2020, uma foto aqui dentro da indústria, local. A qualidade do cacau, que eu fiz questão de ampliar a foto, é questionável. Isso aqui não passou por uma fermentação adequada, uma seleção adequada, não tem... todos os produtores fizeram a seleção dos frutos sem sintomas aparentes, etc. Então, as perguntas que ficam, esse cacau é de qualidade? Questionável. As amêndoas foram fermentadas de frutos selecionados sem a presença de sintomas do Phytophthora megacariae? É questionável, tá? Então, tudo isso é questionável. Muito bem, então, é só chamando a atenção que, diante disso que nós expusemos aqui, conclui-se que o Ministério da Agricultura não considerou aspectos importantes ao revogar a Instrução Normativa número 18 de abril de 2020, a qual foi elaborada com base em sólidos argumentos e dados científicos, fartamente demonstrados no processo SEI e desde a sua gênese, deixando a cultura do cacaueiro vulnerável a pragas quarentenárias. Portanto, aqui minha recomendação, conforme o senhor pediu, recomenda-se a imediata revogação da Instrução Normativa SDA-MAPA, número 125, de 23 de março de 2021, e a elaboração da nova IN, que contempla as exigências contidas na Instrução Normativa número 18 de 2020, o que propiciará a maior proteção da instrução não só de Phytophthora megacariae, mas também de espécies parasitas do gênero Striga, que apesar de ainda não ser relatado em cacaueiro comprovadamente, parasitas cereais e gramíneas forrageiras importantes para a Bahia, além
da emblemática cultura do cafeeiro, do qual nós também detemos um grande parque cafeiro aqui na Bahia. O Brasil já foi um grande exportador de cacau. O Brasil tem todas as condições de voltar a ser exportador de cacau. O Brasil tem um potencial enorme e tem uma lavoura cacaueira, e aí é um dado importante que foi dito aqui, e eu queria que o Ministério depois confirmasse. Dito que o IBGE, órgão público de credibilidade absoluta, divulgou uma safra de 302 mil toneladas de cacau no ano passado. Portanto, algo que estaria praticamente no nível da autossuficiência. Então nós não estamos desesperados para importar cacau, não. Nós da NPC temos várias pautas. Uma delas é a revogação, pedido de revogação da IN 125. Essa instrução normativa potencializa risco de pragas e doenças ao nosso território. Doenças que não existem aqui no nosso país ainda, mas que existem nos países africanos. E Costa do Marfim possui a estriga SPP e a Phytophthora megacarium.